Santo Deus. Te digo já para mandar de onde está. Vamos só um instantinho. Vamos ler, irmãos, a palavra no livro do profeta Jeremias, capítulo 23, verso 5. Jeremias, capítulo 23, no versículo 5. Glória ao nome do Senhor. Versículo 5, capítulo 23, verso 5. Foi para a tela deles já? Tá. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Posso ir lendo, né? Depois você vai colocando, né? Sem pressa, tranquilo, só para eles terem uma noção. Livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 5. O renovo de Davi. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o nome com que o nomearão, o Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, vive o Senhor que o fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas vive o Senhor que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Até aqui, irmãos. Amém, Jesus. Amados irmãos, está diante de nós essa palavra de quando Deus se usava do profeta, queridos, falando com o povo de Deus, com o povo de Israel, que esperavam muitas profecias cumprirem-se da parte de Deus, pois eles vinham de um grande cativeiro, vinham de uma peregrinação, de uma migração muito grande. O povo que saiu do Egito, segundo o relato, são quase ou mais de 2 milhões de pessoas. Amados irmãos, então os irmãos podem imaginar todo o sofrimento, todas as privações que eles passaram para então alcançarem a promessa de Deus. Não é diferente de todos nós, que enfrentamos ao longo da nossa vida muitas e muitas guerras, muitas lutas, muitas privações das mais diversas, para alcançarmos também o reino de Deus em nós, para alcançarmos a beneficência de Deus em nós. Entretanto, amados irmãos, como este povo, nós também somos impulsionados, somos animados, é colocada em nós uma esperança que vem da palavra de Deus, da profecia da palavra de Deus para nós. E o Senhor está enviando já a sua palavra, já nos manda dizer que bem-aventurado você, irmão e irmã, que puseram no teu coração essa certeza, que puseram no teu coração essa alegria, de que a tua vida, as promessas que foram feitas para ti, estão todas na mão do nosso Deus. É necessário, irmãos, que nós creiamos o tempo inteiro na promessa e na providência de Deus na nossa vida. Quando nós atribuímos a nossa fé ao médico, à justiça, ao governo, ao tempo,
ou a outrem, irmãos, a outra pessoa, nós então tiramos o poder de Deus operar na nossa vida e sofremos, amados, algumas consequências por isso, principalmente algumas decepções, irmãos, pois o Senhor fala com a sua igreja como quer, o Senhor abençoa a sua igreja como quer, porque para isso Ele é Deus, cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de graça, cheio de unção. E Deus quer falar para toda a sua igreja essa noite: não coloca a sua fé em nada e em ninguém, porque a tua esperança, a tua fé e a tua certeza de vitória estão nas mãos do Senhor. Glória a Deus nas alturas. E Deus, irmãos, quer derramar sobre nós um renovo maravilhoso, um renovo da palavra, um renovo do amor de Deus, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura de eternidade em eternidade, ou seja, ela dura para sempre. Bendito seja Deus, irmão. Você sabe que as lutas têm sido grandes, mas o Senhor quer derramar um renovo sobre a tua vida, o Senhor quer derramar um renovo sobre a tua casa, um renovo no teu casamento, um renovo no teu ministério, e onde você passar, o Senhor quer fazer com que as coisas sejam renovadas. Então enche o teu peito e dá um brado de glória, dá um glória a Deus com alegria, pois o renovo de Davi também chegará na tua vida, chegará para todos nós, amados irmãos. E aqui ele mudava as sentenças, as frases, as lembranças de tristeza, as lembranças de prisões, as lembranças de medos, de perseguições, irmãos, de cárceres, elas foram sendo trocadas por lembranças de beneficências, por lembranças de bens, de alegria, de coisas boas. E o Senhor te diz essa noite pela palavra: eu vou trocar a tua memória, eu vou trocar as tuas lembranças de tristeza por lembranças de alegria, diz o Senhor. Por lembranças, só se lembra daquilo que se viveu, daquilo que se viu, daquilo que se passou. Então as tuas lembranças serão reais, por você se lembrará dos bens de Deus derramados sobre a tua vida. Glória ao nome do Senhor. Amados, eu sei que todos nós temos passado por muitas aflições, por muitas perseguições. O adversário tem feito de um tudo para destruir a obra, para destruir o ministério, para destruir a irmandade, mas hoje o Senhor diz pela sua palavra: a minha obra é combatida, mas jamais será vencida. E lembre-se que você faz parte da obra de Deus, portanto, você nunca será vencido. Você nunca será vencida. Olha para você, nas cinzas das quais você encontra-se sentado, coçando-se como Jó, as suas chagas, os seus machucados ou as suas machucaduras, como a palavra fala, somatizando perdas, somatizando aflições, prejuízos, vergonha, derrota, humilhações. Toda sorte de mal sobreveio na tua vida de uma só vez. Parece que o inferno inteiro fez um pacto para te derrubar. Irmão, pode levantar o inferno inteiro contra a tua vida. O Senhor é teu pastor e nada te faltará. O renovo de Deus nunca vai parar de brotar na tua vida. O novo de Deus nunca vai parar de chegar na tua vida. A glória de Deus nunca vai parar de chegar até você. Você nunca deixará de sentir essa alegria, essa virtude, essa unção. Você nunca deixará de sentir Deus pertinho de ti, por maior que seja a guerra, aleluia, por maior que seja a aflição, por maior que seja o adversário contra a tua vida, não faltará a mão de Deus sobre você. Não faltará, irmão. Às vezes, nós nos vemos em aflição por decorrência de males que nós cometemos, desobediência, pecado, tantas outras coisas. Mas lembre-se que Deus sempre olha para nós com um olhar de misericórdia, de piedade, de ajuda, de carinho, de mansidão. E o Senhor diz: as tuas vestes podem estar rotas, podem estar rasgadas ou até mesmo sujas. O Senhor vem te dar um renovo pela palavra e vai te pôr vestes novas de santidade, de amor, de vitória, de unção e de alegria. Pode dar glória a Deus, porque o renovo de Deus está chegando aí. Amados irmãos,
Então, irmãos, quando ele dizia isso, o profeta Jeremias falava com o povo, profetizava animando a todos eles, dando a eles essa esperança de um renovo, essa esperança de uma vida melhor, essa esperança de uma exaltação que vinha da parte de Deus. E essa mesma esperança, essa mesma profecia vem para todos os nossos corações. O Senhor vem dizer à sua igreja: haverão dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro. Dizendo, irmãos, desse renovo que vinha, dessa obra bonita de bons tempos, tempos de paz, tempos de prosperidade, tempos de segurança, tempos de luz. E o que nós temos passado, irmão, não é uma grande desolação. Essa pandemia não tem destruído empresa, destruído emprego, destruído governo, destruindo até famílias, irmão, porque as pessoas não estavam preparadas para conviver juntas. Bendito seja Deus. Mas o Senhor diz: vem chegando aí dias de paz, vem chegando aí dias de contentamento. Irmandade, guardem essa palavra. Marque o dia de hoje, 17 de setembro de 2020, do Senhor Jesus. Assim que essa pandemia passar, essa nação vai explodir em crescimento, esse povo vai explodir em bênção, em exportação, em produção agrícola, glória ao Senhor, em produção rural, em produção na indústria. Haja uma grande bênção nessa nação, porque a nossa nação agora vai crescer em mente, vai crescer em entendimento, vai crescer em ciência, vai crescer em tolerância. Seremos como alguns países da Europa, como os Estados Unidos da América, como o povo japonês, que é um povo educado, um povo doutrinado, um povo ensinado, um povo organizado, um povo pacífico. Assim será a nossa nação. Preparemos-nos, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Olhemos as guerras, olhemos a bomba de Hiroshima, olhemos, irmãos, aquela tsunami, aquele maremoto que desolou muitas cidades, uma nação inteira, mas depois da calamidade o povo ressurgiu da cinza muito mais forte, muito mais tolerante, muito mais amoroso, muito mais amigo uns dos outros. Brasil, o Senhor manda pregar para vocês: haverá uma grande bênção nessa nação, nós seremos uma potência mundial, diz o Senhor. Glória ao nome do Senhor. E você, meu irmão, vai fazer parte disso. Irmão, tua merceariazinha do tamanho de uma porta, de um banheiro, não fecha ela não, irmão. Vai vendendo de manhã, compra à tarde, abastece de novo, vende de manhã, compra à tarde, porque você não tem dinheiro para fazer estoque. Mas fica firme, porque do teu lado vai chegar uma indústria, vai mudar gente para tua rua. Você que serve marmitinha, se prepara, a bênção está chegando aí, igreja. A bênção de Deus está chegando aí para todos nós. E nós sairemos muito mais fortes, mais destemidos, mas acima de tudo, mais cristãos. Estava muito bagunçado, irmão. Esse último carnaval foi a gota d'água, tirando sarro do nosso Salvador, fazendo do Senhor Jesus motivo de chacota. Precisava Deus colocar as coisas no lugar, e glória a Deus, que no próximo carnaval festejem o quanto vocês quiserem, mas não brinca com o nosso Deus, que o nosso Deus não é de brincadeira. Façam da vossa alma o que vocês quiserem, mas não escandalizem o nome do nosso Deus. O Senhor Jesus foi crucificado uma vez só, não haverá homem, não haverá demônio que vai crucificar ele de novo, porque agora ele é imortal e doador da imortalidade, e está falando com a sua igreja essa noite. Brasil, Irmandade, faz essa palavra espalhar pelo mundo inteiro. Compartilhe ela agora para alguém que está derrotado, que alguém que está desgraçado, fechando a sua empresa no fundo de uma cama. Avisa que o renovo de Davi está chegando. O tempo da fome está acabando. Olha a reforma que houve na nossa política, a reforma que houve no nosso judiciário. Eu não lembro nas últimas eleições presidenciais, mas houve um renovo quase que absoluto de todos os que ocupavam cargo legislativo. Irmão, o Senhor está tirando as tranqueiras da nossa nação. O que prestar vai ficar, o que não prestar vai sair, irmão.
Aí o que faziam? Pegavam um famoso e faziam ele ser candidato a deputado, porque então ele levava um monte de tranqueira por causa da legenda. Agora estão cortando isso também, igreja da glória a Deus. Essa nação vai ser uma potência, as coisas vão andar direito. O trabalhador tinha todos os seus direitos, continua tendo, mas alguns deles eram exacerbados, cortaram também. O patrão também não pode mais abusar do trabalhador, as coisas estão sendo colocadas em par de igualdade. O Senhor folga com a justiça, irmãos. Folga com a justiça, folga com o que é reto, com o que é santo, com o que é maravilhoso, com o que é agradável, com o que vem com amor. Então, irmãos, vamos esperar esse renovo. E não é para demorar não, irmão, é por esses dias. Vai começar a estourar, pipocar aqui nessa nação, coisa nova. É profecia da palavra, irmão. Aí no teu estado vai pipocar coisa nova. Aí no teu município tem eleição, não tem? Aguarde, você vai ver o renovo de Deus passar em cada um dos municípios. São mais de 5.000 municípios no Brasil. Vai passar renovo por essa nação, vai passar renovo no governo dessa nação, e o Senhor diz para todos nós, vamos costurar bem, irmão, a nossa cesta, pegar bastante corda para o nosso molho, porque eles vão transbordar, nós vamos carregar ele cá cheio, glória ao nome do Senhor. As árvores frutificarão, a lavoura frutificará, os animais criarão, glória ao nome do Senhor. A terra teve um tempo para respirar, e o Espírito de Deus continua trabalhando, e a terra que era seca, o nosso coração, foi inundada pela graça, foi inundada pela palavra. O céu, a lua, o sol, o mar e as estrelas estão de testemunha da mudança que a terra está passando, porque a glória de Deus vem chegando aí, a nova Jerusalém está preparada, mas aqui nessa terra, Satanás vai comer muita poeira do teu sapato, dá glória a Deus, vai comer muita poeira do teu sapato ainda. Então, irmãos, firmemo-nos na graça de Deus, sem discutir placa, sem se preocupar quem é daqui, quem é de lá, quem é de acolá. Vamos preparar para o renovo. Vamos preparar para o novo de Deus na nossa vida. Vamos preparar para as coisas bonitas que Deus está fazendo por nós. E nós teremos motivo de glorificar muito o Senhor na terra. Nós teremos, irmão, um peito cheio para dizer, glória a Deus! Então que você já comece a treinar teu grito de glória. E pode tacar o dedo na cara do demônio e falar para ele, se prepara, Satanás, que eu vou atropelar você com a virtude de Deus na minha vida. O que Davi falou para o gigante? Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Irmão, amanhã abre a sua portinha lá, por pequenininha que seja, em nome do Senhor dos Exércitos. Ô minha irmã que vende Tupperware, vende Avon, vende geladinho, vende Yakult, vai em nome do Senhor dos Exércitos. Irmão, você que vai pôr enxadinha nas costas e vai capinar terreno, vai em nome do Senhor dos Exércitos, porque o Senhor te diz, o renovo está chegando, e aquele que está na presença de Deus não será envergonhado, será abençoado grandemente no nome do Senhor Jesus. Então, irmão, pensa bem na palavra, e espere esse renovo de braços abertos, porque a bênção de Deus vai inundar a nossa casa. Deus seja louvado, amém. Vamos, irmãos, agradecer a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Aleluia. Ó Senhor, nós estamos aos teus pés em oração, agora para te agradecer pelo culto que tu nos tem dado, pela tua presença, pela guia do teu Espírito Santo. Temos certeza, Senhor, que o teu povo aceitou de bom grado a tua palavra. Estamos esperando esse renovo que tu tens prometido pela tua palavra. Senhor, permita, Deus, que nós nos sintamos sempre confortados por ti, que nós estejamos sempre em alegria diante da tua presença, louvando, engrandecendo e bendizendo o teu nome. Faz, Senhor, com que a tua palavra se cumpra na nossa vida. Ó Deus maravilhoso que fez o céu e a terra, ajuda, Senhor,
a tua palavra ter um livre curso entre nós. Ajuda, Senhor, a tua palavra, fazer o que se propôs a fazer por nós, ó Pai. Senhor eterno e maravilhoso Deus, despeça-nos na tua paz e faz o teu povo meditar no conselho da tua palavra, porque ela é tão maravilhosa, ela é mais doce do que o mel, e por mais amarga que estejam sendo as nossas provas, a tua palavra as adoçará e nós glorificaremos o nome do Senhor, do nosso Deus. Senhor, se alguém preparado, se é tempo chegado, derrama os dons do teu Espírito Santo sobre a nossa vida, derrama esse renovo, Senhor, e nós vamos glorificar Deus de toda a alma. Pedimos as tuas bênçãos e agradecemos, é no nome de Jesus Cristo, bendito para sempre. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém.